Seja bem-vinda a mais uma live do My Best Version, ou seja, sua melhor versão. Para que você se torne a sua melhor versão, você tem que primeiro reconhecer que você não está na melhor fase ou na melhor época da sua vida. Você talvez esteja bem ou não, mas sempre há o que melhorar, não é verdade? O nosso dia a dia é cheio de atribulações, seja familiar, financeira, emocional, psicológica, profissional. Nós sempre temos uma questão para resolver. A questão é: para onde nós queremos ir? O que nós queremos conquistar? E quem nós queremos ser? E isso se resume a duas coisas. A primeira, saber para onde você quer ir, o que é que você quer conquistar. E a segunda, como chegar até lá. Independente de quão grande seja o seu sonho ou o seu objetivo, é possível. Mas antes de você começar essa jornada, existe um passo a passo que você deve executar. E só você pode fazer isso. Eu trouxe para você 10 passos para que você consiga conquistar os seus objetivos. Mas como é que você consegue conquistar os seus objetivos? É passo a passo. Ninguém põe na cabeça que daqui a pouco vai conquistar um trabalho novo, uma profissão nova, um casamento novo, um corpo novo e consegue isso do dia para o outro. Isso não existe. Nós temos que entender que a nossa vida é uma jornada, é uma caminhada, é um aprendizado, é um passo a passo. O tempo é um passo a passo, não é verdade? Nós nascemos em 1900 e tanto, e de lá para cá, cada dia acrescenta-se mais um passo na nossa vida. E as decisões que nós tomamos no meio desse caminho vão conduzindo para onde nós estamos indo, mesmo que esse não tenha sido o nosso objetivo. O fato de você não decidir nada também te leva para algum lugar. Então você tem que entender que você é totalmente responsável pelo lugar onde você se encontra agora. Ser omissa, não palpitar, não opinar, não te faz menos culpada de estar onde você está. A omissão também é uma decisão. E hoje eu quero falar para você que você pode sim começar a tomar as melhores decisões. Você pode sim ter um sonho, você pode sim caminhar em favor desse sonho, mas não adianta querer que ele aconteça assim, de uma forma mágica. Porque não existe mágica, existe estratégia. E hoje nós vamos separar as meninas das mulheres. Aquelas que dão desculpa daquelas do chega. Vou começar a fazer a minha parte. E eu vou te contar como é que você vai fazer isso em 10 passos muito simples. É simples, mas não é fácil, porque se fosse fácil todo mundo faria. Mas eu acredito muito que se você começar de onde você deve começar, você vai chegar onde você deseja chegar. Talvez até num lugar mais alto. Mas para isso você precisa começar desse ponto. O primeiro ponto, presta atenção. O primeiro ponto eu vou tirar daqui, ó, da nossa super ferramenta. Qual é essa nossa super ferramenta? Eu sei que existem vários tipos de psicologia e vários tipos de inteligências emocionais, mas para mim tudo veio daqui, né? Eu acho que esse livro é o livro que contém toda a sabedoria que nos foi permitida estudar, ter acesso, e daqui surgiram muitas questões científicas. E hoje eu vou trazer uma para você que pode de fato mudar a sua vida, se você decidir, ok? Quem tem aí uma caneta e um papel, já pode anotar. Então eu vou fazer uma referência aqui a um versículo que está em Provérbios. E ele fala assim, ó, o versículo é Provérbios 12, versículo 11. Anotou? Provérbios 12, versículo 11. E ele fala assim, ó, prestem atenção. O que lavra a sua terra se fartará de pão.
O que planta, o que vai lá e cavuca a terra, o que vai preparar a terra, o que vai arar a terra, o que vai abrir a terra, né? Airar a terra, esse vai se fartar de pão. Olha o que ele está falando. Ele está falando que tem que ter trabalho, tem que pôr a mão na massa, tem que gerar calo na mão, entendeu? Não literalmente, mas tem trabalho. Não tem conquista sem trabalho, não tem conquista sem esforço, não tem conquista sem botar a mão na massa. Sentada no sofá, nada vai acontecer, tem que ter trabalho. Tá escrito aqui, ó, o manual do fabricante nos diz com toda a propriedade que se você não levantar a sua busanfa daí e não se mexer de verdade, nada vai acontecer. E aí vou continuar, porque não acabou. E aí ele fala assim, ó, presta atenção aqui, ó. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é desajuizado, é falta de juízo. O que é seguir os ociosos? Os ociosos são aqueles que não fazem nada porque estão cheios de desculpa. Ah, eu não vou nem tentar, porque olha, o mercado não tá bom, ninguém tá contratando, ninguém tá comprando, porque nossa, não dá, você viu a crise? O ocioso é aquele que dá uma desculpa, mesmo que essa desculpa pareça ser verdadeira. É real que a contratação diminuiu aí no mercado, é real que existe uma crise, é real que existe uma pandemia. Mas aqui tá falando que se você fizer a sua parte, você vai se fartar de pão. E este manual não mente. Ele não mente. E se você assim fizer, assim será. Então, como é que você vai se comportar diante dessa verdade? Não interessa se tá frio, se tá calor, se tem doença, se não tem doença, se o mercado tá bom, se o mercado tá ruim. Aqui tá falando que se você começar a se mexer, o mundo vai se mexer a seu favor. Mas se você ficar encostada em desculpas, que pode de fato até terem, né, as suas verdades, se você der desculpas, você não vai colher nada. E ele fala aqui, ó, e isso é coisa de gente que não tem juízo. Isso é coisa de gente que não entendeu que vai passar por uma situação pior pela escolha que ela está fazendo. Então, olha que coisa mais importante de você entender que se você não decide nada, se você ficar parada, se você ficar chorando, se você olhar as circunstâncias que estão lá fora, mais disso você vai atrair. Por quê? Porque quem não trabalhar não vai se fartar. É uma lei. É uma lei imputada por Deus. E não é uma lei imputada por Deus para os ricos, é uma lei imputada por Deus para todos. Para o rico, para o pobre, para o branco, para o negro, para o asiático, para o estrangeiro, para todos. Para todos. Então você que está aí com dificuldades, é para você isso. Mexa-se. Mexa-se que as portas vão se abrir. Agora, se você não se mexer, nada vai acontecer e até a sua situação atual pode piorar. Porque está escrito aqui, e isso aqui não mente. Não mente. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que não interessa a situação que você se encontra hoje, não interessa o que está acontecendo no mundo, não interessa a dificuldade que está rolando lá do lado de fora, como está o mercado, não interessa. Não é para lá que você tem que olhar. O que a palavra de Deus diz? Elevo os meus olhos para o alto, de lá virá o meu socorro. Eu elevo meus olhos para os montes, é de lá que vem meu socorro. Eu não posso ficar olhando para as circunstâncias.
Eu olho para o alto, eu olho para o monte. E porque eu olho para o alto e olho para o monte, eu creio. E porque eu creio, eu executo. Entende? A fé não é só crer. A fé é você crer e executar. Aqui não está falando se você crer, você será farto de pão. Aqui está falando se você executar, você vai ser farto de pão. Mas não é farto de pão amanhã. Tem um passo a passo. Se você pegar uma terra nova lá para você plantar, você não vai chegar e plantar. Primeiro você vai ter que rastelar toda essa terra, vai ter que tirar as pedras, né? Vai ter que revolver toda a terra. Depois vai ter que abrir ela no arado. Depois que você abrir ela no arado, você vai ter que ir atrás da semente. Aí você vai ter que plantar semente por semente. Depois que você plantar semente por semente, você vai ter que dar uma regada. Aí você fecha todas elas. E depois disso não acabou o trabalho. Você tem que vir todo dia cuidar daquela semente para que ela não seja roubada por um bicho, para que ela não seja sufocada, não seja morta por nenhuma praga. E quando começar a crescer, você tem que dar um plantão lá para ninguém vir, né, para nenhuma peste pegar. E aí quando ela fica maiorzinha, ela ainda não deu seu fruto, você tem que continuar cuidando. Até que ela vira uma planta maior e comece a dar o seu fruto. Leva tempo. Leva tempo. E você não adianta querer que as coisas aconteçam na sua vida assim. Tem trabalho para fazer. Tem gente que pega o terreno, dá uma geral lá no terreno, joga a semente e vai embora, acha que no dia seguinte tem que ter um pé, uma macieira cheia de maçã. Não é assim. Tem um passo a passo, tem um cuidado, tem um esforço. E a essa pessoa que tiver esse cuidado, esse esforço, não se desviar com as más notícias, não se desviar com, eu tô muito cansada, hoje eu vou descansar. E bem no dia que vai descansar, vem lá um bicho, come todos os sementes. Para você que não vai se dispersar, para você que entendeu o passo a passo, você vai colher. E não é sorte nenhuma, é trabalho. Você trabalhou. Agora o teu colega, a tua colega, que não tá fazendo esse passo a passo, vai falar, esse negócio aí não dá certo. Eu já tentei várias vezes e não deu certo. Tentou como? Fez como? Jogou a semente lá e foi dormir? Não teve, né? Não cuidou? Não foi lá todo dia? Não fez a sua parte? Porque quando alguém fala que não deu certo, você precisa avaliar. Qual foi o empenho que essa pessoa teve? Porque não é só crer, é executar. E tem muita gente que fica aí botando a culpa em Deus. Não deu certo porque Deus não quis. Não, meu bem, Deus quer. Agora você está seguindo os passos do ocioso. Você está seguindo passos dos ociosos. E os ociosos não vão colher nada. O ocioso só vai dar desculpa. E quando ele fizer uma pequena parte, ele quer um milagre. E a única coisa que ele vai ter do mundo é exatamente proporcional àquilo que ele fez. Nada. Entende? E olha só para você entender, só para dar um fechamento nesse pedacinho, abre aí em Provérbios 13, versículo 4, só para dar uma continuidade, para você ver como Deus é muito sábio e muito justo. Ele fala assim, em Provérbios 13, 4, a alma do preguiçoso deseja. A alma do preguiçoso só deseja, ele quer tudo. Ele deseja, eu quero. Nossa, eu quero tudo. Preguiçoso só deseja. Mas coisa nenhuma alcança. Coisa nenhuma alcança. Mas a alma do diligente, quem é o diligente? É aquele que presta atenção e executa. Esse se fartará. Esse se fartará. Quem é você hoje? Você é o diligente? Você está botando a mão na massa? Você está crendo e fazendo?
Ou você é aquele que só fica sonhando, desejando e suspirando? Quem é você? Porque o seu resultado é exatamente proporcional ao que você está fazendo. O que é que você está... Se você não tem nada agora, possivelmente você não fez nada antes. Você só desejou. Então você é daquelas que fala assim: ai, se Deus quiser, ai, se vier uma ajuda, ai, se Deus mandar um anjo, ai, se, puxa, misericórdia de Deus na minha vida, meu Deus. Você é dessas? Aqui tá falando que se você é dessas, você nada alcança. Talvez você alcance a misericórdia de alguns e viva de migalhas. E fica achando que isso é milagre. Quando na verdade isso é só uma reles misericórdia de Deus só para te suprir o mínimo. Porque você não entendeu que você tem que fazer a sua parte. Agora, se você é daquela que é diligente, a diligente é aquela que entendeu que tem a sua parte no negócio. Você tem que fazer a sua parte no negócio. E se você faz a sua parte e faz direito, olha, presta atenção, não tem saída para você. Não tem saída, você vai prosperar. Não tem saída para quem bota a mão na massa, não tem saída para quem não tem tempo feio, não tem saída para quem não dá desculpa. A saída, a única coisa que vai acontecer com uma pessoa diligente, que cumpre o seu papel, que bota a mão na massa, é conquistar o seu objetivo. Ele caminha passo a passo todos os dias para isso e ele vai alcançar. Não é hoje, não é amanhã, mas ele vai chegar. Ele vai se fartar de pão. Ele vai se suprir. A casa dele vai ser suprida. Os filhos dele vão ser supridos. Ele vai rir no final. E aquele que acompanhou os ociosos, o que só deu desculpa, o que ficou achando aí que a misericórdia de Deus tinha que chegar e um milagre tinha que acontecer, o preguiçoso que só desejava, mas nada fazia, além de dar desculpas, esse vai chorar. Esse vai olhar para os céus e vai falar: por quê? Porque a grande sorte não veio sobre mim. Por que só para o meu irmão e não para mim? Querido, teu irmão acordou às 5 da manhã, dormiu meia-noite durante 5, 6 anos. É justo que ele viva a prosperidade. Ele cuidou, ele plantou, ele não deu desculpa, ele foi além das circunstâncias que ele estava enxergando. Porque crer é executar. Crer não é só esperar. Então, eu vejo hoje milhares, hoje eu não falo mais com centenas, hoje eu falo com milhares de mulheres, falo com muitos homens. E o que eu vejo são pessoas pedindo algo que nunca vai acontecer, porque não entenderam que tem uma parte que ela tem que executar. Ela tem que executar. Ela tem que fazer, ela tem que decidir. E se ela não decide, se ela fica jogando a responsabilidade sobre os outros, inclusive sobre Deus, ela também é responsável pela vida que ela leva. Porque a omissão é da sua responsabilidade. Você não decide nada, você já decidiu. Quando você não decide nada, você já decidiu. Você já decidiu o que você vai ser, você já decidiu o que você vai colher, você já decidiu qual é a vida que você vai ter. Então saia debaixo desse engano. Acorde, porque o tempo passa rápido. Acorde, porque as estações mudam rapidamente. Nós vivemos a vida em ciclos. E talvez se você tenha perdido alguns ciclos, ainda não está tudo perdido. Existem novos ciclos que vão se refazendo na nossa vida. Mas nós temos um tempo limitado nessa terra. Nós temos uma vida limitada nessa terra. Nós temos um tempo escasso. Um tempo de vida útil, escasso e rápido. E deve
deve ser muito triste você chegar no final da sua vida, olhar para trás e falar: não fiz nada. Não fiz nada, não deixei nada, não construí nada, não tenho um legado nenhum. Só sonhei a vida inteira e me queixei a vida inteira, mas nunca de fato fiz algo para mudar. Hoje eu vim falar para você que dá para você conquistar os seus objetivos, seja eles quais forem. Mas você, primeira coisa, tem que parar de sonhar, tirar esse sonho da sua cabeça e botar ele no papel. Transcrever ele no papel. Esse é o segundo passo. Primeiro é sonhar. Todo mundo sonha, todo mundo tem um querer, um desejo. Mas tira esse desejo da cabeça e bota ele no papel. A segunda coisa, acredite. É possível. Porque se você não acreditar, nada vai adiantar. Se você não acredita, no primeiro tropeço você vai falar: ah, não é pra mim. Deixa eu ser aqui pobrinha, humilde mesmo. Deus sabe tudo. E aí você joga a culpa em Deus de novo. E aí fala: meu lugar, eu sou humilde, né? Eu acho engraçado esse pessoal que só porque não tá dando certo fica falando que é humilde. Gente, humildade não é ser pobre. A humildade não tem a ver com não ter recursos, viu? Entenda isso. Então para de passar aí, né? Usar essa capinha de vítima. Tira a sua capinha de vítima, sonha. Tira o sonho da cabeça, bota ele no papel e acredite, é possível. É possível. Só que é possível de um dia para o outro? Não. Então vamos ser coerentes? Não é possível de um dia para o outro, mas a gente vai construir um passo a passo, ok? Qual que é o passo a passo? Você sabe onde você quer chegar, mas aonde você está hoje está muito longe de onde você quer chegar, não é verdade? Então, existe vários passos que você tem que dar até chegar lá. Qual é o primeiro? Faça um planejamento. Qual é o primeiro? O que é que você tem que executar agora, que é importante para esse momento? Porque às vezes você quer chegar lá e aí você fica pensando no último passo, no penúltimo passo. Quer que eu vou te dar um exemplo prático? Pera aí, deixa eu tomar água. Eu vou te dar um exemplo prático que acontece, por exemplo, com as minhas alunas ou às vezes com meninas que não são minhas alunas, tá? Alunas da mesa aposta. Elas entram no curso e aí tem um passo a passo dentro do curso. É um passo a passo. Eu não deixo atropelar. Então primeiro aprende a costurar, depois aprende os segredos de sucesso de um ateliê, depois aprende etiqueta mesa, arranjos florais e depois vai aprender a empreender e depois vai aprender marketing, certo? Às vezes vem uma aluna querendo fazer direto marketing. E por que eu não deixo e não aconselho? E às vezes elas ficam bravas e às vezes elas até pulam e se dão mal. Porque se você não tiver uma estrutura, uma base bem sedimentada, com os princípios básicos, com os primeiros passos firmes, você não sustenta o que vai vir pela frente. Entende? Por exemplo, a pessoa quer 50 encomendas no primeiro mês, mas não sabe costurar. Aí fica preocupada com as 50 encomendas. Não, mas eu preciso vender 50. Mas, meu bem, você não sabe costurar ainda. Então se preocupa com uma coisa que não é hora ainda. E acaba deixando de dar os passos principais para chegar lá. E aí joga tudo fora. E a fala: isso não é para mim. Por quê? Porque não entendeu que tem um processo. Não, eu já sei costurar, eu quero logo fazer marketing. Mas não entendeu que não sabe fazer conta de frete, não sabe fazer precificação, não sabe enviar pelo correio. E aí quer fazer marketing para vender e vai vender como se não sabe nem despachar pelo correio. Então presta atenção, não atropele o passo a passo. Faça as coisas de acordo com o seu andamento e crescimento. Porque senão aquilo que
você quer demais, quando vier, vai te destruir, porque você não tem estrutura para suportar. Pega 50 encomendas porque fez o marketing, mas não sabe costurar, não sabe enviar, não sabe empreender, não sabe tirar nota fiscal, não tem caixa. O que adianta? Destrói o teu negócio. Logo de cara. Você tem que entender que esse processo, esse passo a passo, ele vem para te construir. E se você atropelar, você é destruída. Teu negócio é destruído antes de começar. E quando você coloca essa metodologia em prática em qualquer sonho, funciona da mesma forma? Funciona da mesma forma. Então, o que é que você precisa fazer agora para dar o seu primeiro passo em busca em favor do seu sonho? Eu não sei qual é o seu sonho, mas tem um primeiro passo. Provavelmente é estudar, é pesquisar, é se capacitar. Provavelmente esse é o primeiro passo. Se você quiser queimar essa etapa, você já está condenando a sua jornada. Depois, o segundo passo, o que é? Poxa, o segundo passo é técnico. Você tem que dominar aquilo que você vai querer vender ou querer comercializar. É técnico. Não adianta você ficar preocupada com o frete, com o marketing. Você tem que dominar a produção daquilo. Como que aquilo é feito, como que aquilo é, tecnologicamente falando, como que aquilo dá para ser feito, qual é a função daquilo, para quais pessoas você vai vender aquilo, qual é o resultado que aquilo vai ter na vida das pessoas. Você precisa entender isso. É técnico. E sucessivamente vem as outras etapas até que você comece a vender mais e mais. E quando você estiver vendendo muito, você já passou por tudo. Ou seja, pode vir 100 pedidos de qualquer coisa que você dá conta. Por quê? Porque você já passou por todas as fases, lapidou. Mas leva tempo. E as pessoas querem ter o objetivo conquistado sem ter passado por essa etapa. Isso é morte. Morte do seu sonho, morte do seu negócio, morte do seu tempo, morte da sua conquista, frustração. E é por causa disso que muita gente vem empreender e sai falando mal do empreendedorismo, porque quer que o negócio aconteça assim, sem ter conhecimento nenhum. Eu tenho alunas que às vezes vêm e falam: eu quero fazer só o marketing. Meu bem, ou você faz o passo a passo ou não dá pra fazer. O negócio não vai dar certo. Faz sentido isso pra vocês? Faz sentido? Isso aí, gente, é pra vida. Tô falando de vender, mas pode ser aplicado em qualquer coisa. Puxa, eu quero casar, eu quero conquistar minha casa própria, eu quero ter um bebê, eu quero mudar de país. Pra tudo na vida tem esse mesmo processo. Se você atropelar, você condenou. E se você até conquistar, vai ser à custa de muito, muito sangue, entendeu? É muita gente ferida no meio disso. Às vezes à custa do seu casamento, às vezes à custa do rompimento de relacionamentos. Porque a gente começa a dar errado, a gente começa a botar a culpa em todo mundo. Culpa no marido, culpa na sogra, culpa dos filhos, culpa do aluguel. Porque a gente não se programou, a gente não pensou no passo seguinte, a gente pensou no último passo. Deixa o último passo para o último momento e faz o passo agora. Agora é hora de você fazer o próximo passo, não o último passo. Deixa o último passo para lá. Eu tenho alunas às vezes que entram na primeira semana de aula, ela quer saber do como postar no Instagram. Miga, não é a hora. Vai aprender a fazer primeiro o básico. Quando chegar lá, você vai ter uma aula, porque a aula que tá lá, ela é específica para aquele momento. E quando fizer, faz direito. Faz direito, faz com calma. Faz e refaz, porque toda vez que a gente faz alguma coisa, a gente tem que voltar e refazer, porque a gente perde detalhes no meio desse caminho. Então, olha só. Eu já falei várias coisas. Você tem que sonhar, o seu sonho tem que sair do papel, você tem que acreditar no seu sonho, você tem que construir um passo a passo
E quando eu falo construir um passo a passo, não é só mental, é no papel mesmo. E executar o próximo passo. É o próximo. Esquece o resto. O próximo. Agora, tem mais um. Sabe qual que é? Constância, frequência, ritmo. Não importa a velocidade que você está indo. Você tem que ter frequência, constância e ritmo. Frequência, constância e ritmo. Não importa se você é coelho ou tartaruga. Você tem que manter um ritmo. Uma frequência, todo dia. Aquele plano, aquele objetivo. Todo dia você dá um passo em favor dele. Todo dia, todo dia, todo dia. Frequência, ritmo e constância. Não para nunca. Ah, vou tirar umas férias, viu? Tô muito cansada desse objetivo. Pronto, azedou. Entendeu? Ninguém tira férias de objetivo de vida. Ninguém tira férias de sonho. Ninguém para um projeto, ninguém para uma empresa. Ah, vou parar minha empresa 3 meses para dar um tempo, tô cansada. Ninguém para. É todo dia um pouquinho. É isso que eu tô falando, não importa o tamanho da execução, todo dia um pouquinho. Frequência, ritmo, constância, todo dia. Aí hoje eu tô com muito problema, essa semana eu tive muito problema. Frequência, constância e ritmo, vamos lá, não para. Não para. Problema foi feito para ser resolvido, tá? Então você vai resolver. Não para. Parou, acabou. Baixa uma preguiça, baixa um desânimo, baixa a dúvida. Quando você para, você começa a olhar para os lados. Olha só, tem uma passagem que, né, Jesus fala para Pedro andar sobre as águas. E Pedro começa a andar sobre as águas, só que, né, no meio de uma tempestade. Só que quando Pedro para e começa a olhar para a tempestade, ele afunda. Por quê? Ele parou. E quando você para, você começa a ver coisas que quando você estava lá na atividade, você não via, porque você estava, nada te parava, nada tirava a sua atenção. Parou, afundou. Parou, não tem jeito, baixa um desânimo. Olha só, quem nunca começou uma academia, estava super bem no ritmo, todo dia, animada, perdeu lá tantos quilos, estava até fazendo uma dietinha. Aí, de repente, né, teve uma gripe, sei lá, teve que parar 2 dias, ou teve que faltar 2 dias para resolver alguma coisa, e bateu aquela preguiça, e começou a não querer ir mais e abandonou. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Isso acontece para tudo na vida. Você pode vir focada. Se você parar, a tendência é você afundar. É questionar. É se perguntar. É começar a ver aquilo que antes não era nem importante, estava rolando, você não estava nem vendo. Entendeu? Mais um passo para você. Estratégia. Você precisa ter estratégia. Da onde surgem as estratégias? As estratégias surgem dos problemas. Toda vez que você tem um problema, você então tem que ter na sua mente que você vai criar uma solução. Mesmo que ela não exista, você vai criar uma solução. Problema foi feito para ser solucionado. Problema foi feito para ser resolvido. Então não fique achando que problema é problema. Problema é solução. Quando você descobre a arte de resolver problema, você deu um salto quântico. Você subiu de nível. Né? Tem gente que quando vê um problema fica com medo. A gente aqui tem uma visão diferente. Por quê? Porque eu resolvi um monte de problema e resolvo até hoje. É lógico que quando chega um problema dá né? Ninguém gosta. Mas quando eu vejo o problema, eu já penso, já tô condicionada. Eu penso, puxa, esse problema, quando eu descobrir a solução, vai ser magnífico. Eu vou mudar de nível. Então toda vez que você se encontra diante de um problema é uma oportunidade de você dar um upgrade, de você saltar, de você alavancar, de você saltar, né? Eu poderia até falar, dar uma aula de salto quântico aqui para você, porque seria até muito pertinente.
mas não vou fazer isso um outro dia. Mas isso, quando você pega um problema e que racha a cabeça e resolve, porque se você tá rachando a sua cabeça, meu bem, você vai encontrar a solução. Pode esperar. Quando você faz isso, você dá um salto quântico. Você vai para outro nível. Só que, assim como um outro nível, também vai vir outros problemas. E cada problema é de acordo com o nível que você está. Só que você se torna uma perita. E quanto mais você sobe, mais você chega perto do seu objetivo. Olha que interessante, a gente não chega perto do nosso objetivo de vitória em vitória, de glória em glória. Isso é depois. A gente chega no nosso objetivo resolvendo bucha, resolvendo problema, né? Batalhando cada momento e comemorando pequenas vitórias. Pequenas vitórias. As pessoas, elas têm mania de não dar crédito para as pequenas conquistas. Mas toda grande realização é feita de pequenos alvos, da qual nós conquistamos um a um de forma diária. Todo dia você vence uma pequena batalha. Isso é real, isso é factível, isso é verdadeiro, isso é palpável. Agora, você não quer lutar a luta do dia a dia e quer conquistar os louros da fama? Não tem como. Não tem como. Presta atenção aqui. Se você não der valor, se você não der atenção, se você não empenhar trabalho, se você não rachar sua cuca, se você não der o seu jeito, no dia a dia, no passo a passo, nas pequenas coisas, como é que você vai querer administrar as grandes coisas? Porque as grandes conquistas requerem grandes sacrifícios, as grandes conquistas requerem muito mais responsabilidade, porque não é só conquistar, você tem que sustentar tudo que você conquistou. Você acha que ter fama, ter dinheiro, conquistar as coisas é só flores? Não é. Junto com tudo isso vem todo o peso de você sustentar isso. Não é ganhar dinheiro que é o problema. O problema é você sustentar tudo isso. E as pessoas, quando perdem essa jornada, o que ganha perde. Por que o que ganha perde? Porque a sacada da jornada é você conseguir sustentar tudo que você conquistou. Porque se você não tiver feito a jornada, você até pode conquistar alguma coisa, mas no primeiro vento você perde tudo. Por quê? Porque você não sabe sustentar, não tem músculo para sustentar tudo, não passou por tudo aquilo, não foi lapidada, não fez o passo a passo, não tem o conhecimento, não sabe, não tem mente estratégica, não sabe resolver problema. O primeiro tapa na orelha você perde tudo e aí bota a culpa até no diabo. Mas a culpa é sua, que não fez o treinamento, que ficou aí dando ouvidos aos ociosos, que pulou etapas, queimou etapas, e no final fica aí falando que a culpa é dos outros, é do governo, é do presidente, é da vizinha, do marido, é do não sei quem, é do diabo, seja lá quem for. Porque a gente, quando não quer assumir a culpa, bota a culpa até no diabo. Entendeu? Então presta atenção aqui. Você entendeu que é um passo a passo? Você entendeu que cada pequena conquista do seu dia te leva mais perto do seu objetivo e que o fato de você nem perceber que conquistou aquela pequena coisa no dia faz você uma pessoa ignorante no sentido de conhecimento? Se você não dá valor às pequenas conquistas, como que você vai saber sustentar as grandes? As grandes conquistas, elas são feitas e elas são feitas e elas são sustentadas pelas pequenas conquistas do seu dia a dia, da sua trajetória. Cada pilar
da conquista do seu objetivo foi uma pequena vitória que você conquistou, um problema que você resolveu, um probleminha que você resolveu ou um problemão, não interessa. A sua vida é sustentada por toda a bagagem da sua jornada. Agora, se você é do tipo que não dá valor a nada, a sua estrutura é totalmente comprometida. Totalmente comprometida. Porque você não dá valor, você não entende, você não sabe nem o que é sacrifício. Entendeu? E aí o primeiro vento te leva a tudo. Arranca o seu telhado, destrói a sua casa, porque a sua base, né, a sua estrutura foi toda fundamentada na areia, quando na verdade deveria ter sido fundamentada na rocha. E quando eu falo isso, eu não estou falando só de Cristo, eu estou falando que o fundamento é o trabalho do dia a dia também. Né? Outro dia a gente fala de Cristo como rocha, mas eu dei esse exemplo porque é real. É real, né? Então, assim, tenha uma mente de abundância. Pare de ter mente de escassez. O problema não veio para te matar, o problema veio para te lapidar. Quando você se deparar com um problema, pense assim, de verdade. Puxa, é ruim, mas é bom, porque a hora que eu der um jeito nesse problema, eu subo de nível. Eu dou um upgrade, eu dou um salto quântico, eu tô mais perto do meu objetivo. Então vem em mim. Vem que é ruim, mas é bom. Sabe assim? É ruim, mas é bom? É ruim, mas é bom. Porque se ele não vier, você não vai. Se o problema não te pegar, você não sai do lugar. Entendeu? É isso. Então tem uma mente de abundância e não uma mente de escassez. Tem gente que vê um problema, se afunda, depressão, chora, melancolia, se rasga toda, abandona todo mundo. É o fim do mundo. Quando na verdade deveria ser o começo de tudo. Eu poderia falar da minha vida, mas não vou falar hoje, tá? Não se distraia. Não se distraia. Os ventos podem soprar, as más notícias podem soprar, alguém pode vir falar. Não se distraia. Se você se distrair, você afunda, tá? E a última coisa, ó, a última, tá? A última de hoje. Fique atenta às oportunidades. Porque nessa caminhada, muito embora você tenha um objetivo, se você tem ritmo, tem constância, tem frequência, se você conquista todo dia um pouquinho, um passo por vez, se você não queima etapa, se você comemora cada pequena vitória, se você põe tudo no papel e cria estratégias para driblar qualquer tipo de problema, novas oportunidades vão aparecer nessa jornada. E às vezes até o seu objetivo muda. Porque no meio da caminhada, para quem está na jornada, portas novas se abrem. Às vezes a gente está caminhando para um lugar, mas porque a gente está caminhando, novas oportunidades se abrem. E aí você acaba chegando num lugar diferente, às vezes muito mais alto do que aquele que você planejou. Então, olha só, o seu objetivo, ele também é mutável. Só que ele pode mudar e melhorar só se você estiver na jornada. Porque se você não estiver na jornada, você vai ser aqui, ó, que nem o Provérbios 13:4. Ele vai falar: a alma do preguiçoso deseja, mas coisa alguma alcança. Se você tá nessa, ou se você em algum momento perceber que a sua vida tá assim, você pode observar que você parou de executar. Você pode observar que você começou a dar ouvidos a vozes estranhas. Você começou a olhar a tempestade. Você começou a olhar as circunstâncias. E ninguém falou para você ficar olhando para nada. Aqui Deus falou assim, ó. Lá em Provérbios 12:11. O que lavra a terra se fartará de pão. Ele não tá falando se chover, se cair raio. Ele não tá falando que se vai ter seca, se não vai ter. Ele falou, se você trabalhar, tem resultado. Não trabalhou, não tem resultado. Se você parar, você afunda. Se você continuar, você vai.
Entendeu? Não tem mistério. Sabe assim? Não tem, meu amiga, não tem mistério. Não tem assim, interpretações. Não, porque na minha Bíblia, não, porque na minha igreja. Não tem interpretação nenhuma, tá muito claro. Sabe assim, tá muito claro. Não tem meias palavras, não tem formas diferentes. É isso e ponto. Tá? Não é espiritual, é uma direção, assim, pá. Simples. Serve para todo mundo, católico, evangélico, qualquer pessoa, né? Tem vários segmentos religiosos que tem a própria Bíblia como, né, o livro de ensino. Isso aqui é para todo mundo. Eu não sei se você sabe, mas a Constituição brasileira está fundamentada na Bíblia. A nossa Constituição brasileira está fundamentada na Bíblia. Ou seja, é um livro de muita relevância moral, de muita relevância de comportamento, de inteligência emocional. E lógico, é um livro espiritual, mas vamos deixar o lado espiritual para outro momento. Porque aqui eu não estou falando com você que é cristã, com você que é crente, com você que é evangélica, com você que é gospel. Eu estou falando com qualquer pessoa. Você pode ser da religião que você quiser, não interessa, isso serve para todo mundo. Isso serve para todo mundo. E se não fosse importante, não estaria aqui. Deus não daria tanta ênfase. Tem muitos versículos falando: quem trabalha alcança, quem não trabalha não alcança nada. Só que não é só fazer de qualquer jeito, tem um passo a passo. Tem uma estratégia, tem uma inteligência, tem um porquê, tem um como. E as pessoas querem sair do ponto A para o ponto B sem uma trajetória. Meu bem, no mundo tudo tem um tempo. Até o mundo para ser feito levou 7 dias. E olha que Deus podia fazer assim e não fez. Por que ele não fez? Para deixar-nos um exemplo. O bebê demora 9 meses para nascer, a planta, dependendo da planta, demora anos para dar um fruto. Para cair água do céu, primeiro a água tem que evaporar, com o calor do sol, fazer a nuvem, daí descer. Deus pode fazer tudo assim, mas Ele nos deixou em tudo o ensinamento de que há um tempo debaixo dessa terra para todas as coisas, mas você tem que fazer a sua parte. Porque senão vai se cumprir essa palavra aqui, Mas os que abrem os seus lábios... Não, perdão. Mas a alma do diligente, né, não se fartará, ficará pobre. E pobre não é só de dinheiro, né? É pobre de uma forma geral. Você conseguiu entender? Não pule fases. Não rejeite os desafios. Comemore as pequenas vitórias. Crie uma estratégia para o próximo passo. Não crie uma estratégia para conquistar o seu alvo. Crie uma estratégia para alcançar o seu próximo passo. E quando você alcançar e executar, se tiver algum problema para resolver, você resolve. Você comemora. E no dia seguinte, próximo passo. Entenderam?